aproveito e te pergunto assim, de tudo que você estava falando sobre sobre as pessoas, né, as escolhas, sobre a solução dos problemas, até trazendo assim mais especificamente para o mundo corporativo, muito da felicidade corporativa, digamos assim, do resultado corporativo, tá também na escolha das pessoas, né? Assim, a gente falando até desse processo, porque pai, mãe, filhos, irmãos, não tem jeito, né? A gente dá um jeitinho. Mas como fazer ali a escolha certa das pessoas para fazer negócios, para trabalhar com a gente? É uma coisa que eu tive sempre que avaliar bem assim durante minha carreira, quem faria parte dos meus times. Como é para vocês? Olha, tocas num ponto muito importante. E até por esse período e por ter mudado de setor muitas vezes, eu cheguei olha, falando das páginas amarelas, como nós falamos cá, né? Uma empresa histórica, tradicional, numa altura de mudança, e eu fui contratado para revolucionar uma área, tá? Quando eu entrei, disseram-me, olha, tens lá 22 pessoas, muito antigas, estão cá há muitos anos, não vão servir para aquilo que nós queremos, porque nós queremos digitalizar, acelerar, são pessoas com processos muito manuais, muito antigas, portanto, tu se calhar vais ter que começar do zero, não é? E eu lembro que a primeira coisa que disse foi, não, a primeira coisa que eu vou fazer é conhecer as pessoas e perceber como é que elas são como pessoas, porque cada profissional é uma pessoa. Porque se essa pessoa tiver a vontade e o estímulo e a capacidade para querer aprender, para querer evoluir, para querer mudar, é um asset fantástico, porque é uma pessoa que tem uma experiência enorme, conhecia o produto de trás para a frente, conhecia a empresa de trás para a frente, conhecia as pessoas, conhecia os processos. Portanto, se ela estiver disposta a evoluir e a mudar e eu puder ajudar, eu não quero que ela vá embora, eu quero que ela fique e me ajude a treinar os novos, não é? E dessas 20 e tal pessoas, 22, nós perdemos uma. As outras todas ficaram e todas se adaptaram e readaptaram e evoluíram, porque o mais importante para mim é sempre qual é a atitude que a pessoa tem. Tem que ter know-how base para aquela função, claro que tem. Mas se me deres duas pessoas com know-how idêntico, uma talvez até com menos experiência, mas tu vês que a atitude, a vontade está lá, os valores enquanto pessoas estão lá, 10-0 na outra, e a outra pode ter PhD, mestrado, whatever que tu queiras. E especialmente quando evoluis para escolher pessoas para liderança ou para gestão de equipas, isso ainda é mais importante. Porque as empresas têm muita tendência de fazer algo que é normal e que tu encontras muitas vezes, somente quando em alguns setores mais tradicionais, que é, olha, o Renato é muito bom a fazer podcast. Então vai ter uma equipa e o Renato vai ser o manager das pessoas que fazem podcasts. Tu podes ser como é extraordinário fazer podcast, mas podes ter zero jeito para gerir pessoas. Podes nem gostar de gerir pessoas, ok? E isso é algo muito comum, é um erro muito comum que as empresas fazem, que é um bom técnico dá um bom manager, não é? Normalmente dá errado, dá asneira, porque quando tu trabalhas com um líder, quando és um líder, quando tens uma equipa sob a tua responsabilidade, e eu também falo nisso muitas vezes, tu tens que perceber que o teu papel mudou. Tu não és a pessoa que faz o trabalho, tu és a pessoa responsável pelas pessoas que fazem o trabalho. Então o teu foco tem que estar na pessoa, porque a pessoa é que te vai dar o resultado, não no resultado. Sabe, eu queria te fazer uma pergunta provocativa, Paulo, desse ponto de vista que você está trazendo de pessoas, liderança humanizada, que eu super concordo, tá? Para mim faz super sentido. Mas ao mesmo tempo eu tenho visto líderes com dificuldades de tomar decisões, sabe? E aí eu te faço a pergunta provocativa. Quando eu devo desistir, sabe? Existe esse momento de desistir de uma pessoa, sabe? E se existe esse momento, o porquê, sabe? Claro que cada empresa vai ter a sua decisão técnica, a sua questão técnica ali, mas de maneira geral, se existe esse momento de desistir, o porquê desistir? Eu não lhe chamo de desistir, e esse momento existe, e vou-te dar um exemplo muito concreto que me aconteceu também numa das empresas, que é, tínhamos um recurso, uma pessoa que claramente tinha dificuldades em atingir os resultados que eram necessários, e aí tu tens que investir, ajudar, dar as ferramentas todas necessárias, e chegou uma altura onde tens de ter uma conversa franca, honesta,
com a pessoa, até porque muito provavelmente do outro lado ela está super infeliz naquilo que está a fazer, porque está frustrada, porque não consegue, tirando elementos estranhos, que às vezes as empresas também acontecem. Eu já tive momentos em que dizer à pessoa, olha, vamos falar, vamos ter uma conversa honesta, porque tu não estás a conseguir atingir os resultados que nós precisamos que tu atinjas, já te ajudamos, já temos formação, já temos ferramentas, já temos coaching, já temos uma pessoa mais séria. Portanto, já gastámos o abecedário todo, como eu costumo dizer, mas se calhar isto não é o certo para ti. Não só tu não és feliz, como se calhar tu não és a pessoa certa, és uma pessoa certa para fazer certamente outra coisa. E eu faço muitas vezes uma pergunta nessa altura que é, olha, o que é que tu, esquece que estás aqui, o que é que tu gostavas de fazer? E é muito interessante, porque normalmente esse tipo de recursos tens duas situações. Ou a pessoa te diz, eu gostava de fazer era isto, e tu percebes que ela está errada porque o sonho está noutro sítio, então ela tem que ser ajudada a ir atrás desse sonho, ou na maior parte das vezes, a pessoa diz, não sei. E como não sabe, está perdida naquele momento, não é? Então aí há que ter, eu chamo-lhe honestidade de ter essa conversa e dizer, olha, isto claramente não é certo para ti, pode não ser a empresa certa, pode não ser o timing certo, whatever que seja, mas não é o momento certo, e eu não chamo de desistir, eu chamo de incentivar a mudança, não é? Porque aquela pessoa precisa de uma mudança, porque o outcome que pode acontecer ali à frente é que ele vai correr mal e a empresa vai acabar por tomar uma decisão, não é, forte e séria perante ela, e portanto o que eu tento sempre fazer é, lá está, olhar para a pessoa, porque o recurso, como a empresa, é uma palavra que eu acho horrível, quando a empresa diz nós temos recursos, não é? Eu digo não, por exemplo, eu acho que a expressão, o departamento de recursos humanos é a coisa mais idiota que há, não é? Não são recursos humanos, é o departamento das pessoas, nós temos pessoas, não é? E temos que liderar, gerir, lidar com pessoas, e portanto a partir do momento em que a tratamos como tal, e temos essa conversa franca, feedback honesto, é uma coisa muito importante, transparente, em que a pessoa vê que tu estás realmente preocupado com ela, no sentido de, olha, mas tu estás feliz aqui, é isto que tu queres, ou estás em esforço todos os dias e quando vens para cá é um martírio para ti vir. Então vamos procurar outra coisa, como é que eu te posso ajudar a procurar outra coisa? O que é que tu gostavas de fazer? E às vezes pode ser mesmo dentro da mesma empresa, está no departamento errado. Acontece muitas vezes, mas é por isso que eu digo, não é desistir da pessoa, nunca, é desistir da pessoa a fazer aquilo naquele momento. Porque pode de facto não ser o certo. Perfeita resposta, na verdade. E corajosa, diferente de muita gente que não tem que ter liderança humanizada. Acho que assim, né? Trouxe a liderança humanizada e exemplificou, trouxe exemplos. Acho que é perfeita a resposta. Claro.